Que bom, mas vocês não imaginam, vocês não podem chegar perto de imaginar o quanto eu acho sensacional, fenomenal, voltar a falar com uma mulher que, através da sua determinação, através das resoluções que ela tomou na vida em prol das batalhas que ela ia travar, pelas coisas que ela acredita, pelas coisas que ela acha que irão fazer bem, não só às pessoas, mas aos animais. É realmente um entusiasmo muito grande esse que me invade nesse momento, porque eu vou conversar com a deputada Joana Dark, que está aí novamente colocando o seu nome à disposição da vontade soberana dos eleitores do estado do Amazonas para continuar como deputada estadual. Uma coisa muito interessante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: graças a muitas das ações, e isso é uma leitura minha, como jornalista e não como eleitor, mas que pode ser transformada numa leitura eleitoral, lógico, aí a decisão é sua, mas foi graças a justamente a eleição de uma deputada que voltou o seu mandato e de uma forma acentuada à proteção, ao respeito e as várias maneiras de entendimento que nós devemos ter em relação aos animais, que eles não fazem nenhuma escolha. Somos nós que escolhemos esses animais. Somos nós que levamos esses animais para as nossas vidas. E nada melhor do que tratar bem, respeitar, dar carinho para um ser que traz tanta alegria para as nossas vidas, principalmente os gatos e os cachorrinhos. E a deputada Joana Dark, quando ela ainda candidata a vereadora veio conversar comigo, ela já acentuava essa sua preocupação com os animais. Depois ela foi candidata a deputada, ela voltou aqui e a gente conversou mais uma vez, ela acentuou muito mais ainda, já com resultados, né, o seu pleito em prol dos animais. E agora ela volta pela segunda vez para falar no meio da sua campanha, né, ela saiu um pouco da sua trilha do voto para vir aqui com a gente conversar sobre os resultados, né, a colheita de tudo aquilo que ela plantou há tantos anos em prol dos animais domésticos, dos animais que um deles já em todo o mundo é considerado como o melhor amigo do homem. E vocês sabem do animal que eu estou falando, né? Os gatinhos também são maravilhosos. Mas vamos conversar com a deputada, tá bem? Vamos fazer aqui um resumo rápido de tudo aquilo que ela conseguiu realizar e, logicamente, vamos apontar nessa nossa conversa para tudo aquilo que ela ainda quer realizar como deputada estadual no estado do Amazonas. Deputada Joana Dark, seja muito bem-vinda aqui. Que bacana esse seu sorriso. A senhora está contente de voltar aqui, né? Estou. Que bom. Eu também. Eu estou muito feliz, eu quero te agradecer, Humberto, a toda a equipe do Portal da Holanda, por esse espaço. Eu sempre digo que não tem campanha sem eu vir aqui e dar essa entrevista para que a gente sempre possa prestar contas do que a gente conseguiu fazer até aqui e também do que a gente ainda quer fazer, né? Então, eu fico muito feliz de ser bem recebida, de ter esse convite, de poder vir aqui e falar de avanços históricos que nós estamos trazendo, principalmente para a causa animal, que foi aquilo que fez eu entrar na política, né? Então, assim, eu estou feliz porque hoje a gente tem 4 castramóveis, percorrendo os bairros de Manaus, percorrendo o interior do Amazonas. Eu consegui, nesses últimos 4 anos, levar de forma pioneira a castração para o interior do Amazonas, porque isso não existia no interior. E a gente conseguiu levar isso. E estou feliz também porque daqui a pouco tempo, ainda esse ano, nós vamos inaugurar o nosso grande sonho, que é o grande sonho de quem ama animais, de quem é protetor de animais, da causa animal. Foi o que me fez entrar na política, que é o nosso Hospital Público Veterinário. Quer dizer, isso vai sair mesmo, deputado? Nós já estamos aí com 90% das obras, né, concluídas. Quem passar ali, depois da Secretaria de Meio Ambiente, antes da Unip, na Avenida Mário Piranga, só olhar para o lado, a gente tem lá essa grande obra, né? E eu consegui destinar recurso enquanto deputada estadual. Tive também uma ajuda do deputado Saulo Viana
E o governador também abraçou essa ideia e juntos nós três conseguimos tornar realidade a construção do Hospital Público Veterinário do Amazonas, que vai ser um legado, que talvez um dia eu já não esteja pela política, né, já não esteja por aqui, mas que ele estará atendendo, salvando vidas, dando suporte para aquelas pessoas que têm seu animalzinho, ama seu animalzinho, mas não tem condição de pagar, né, um alto custo, que a gente sabe que um animal ele é um custo, é uma responsabilidade. Então, eu estou muito feliz de poder vir aqui falar sobre isso, prestar um pouco de contas do nosso mandato e também poder falar do que a gente quer daqui para frente. Me diga uma coisa, por que a senhora não conta para a gente rapidamente como era a situação dos animais no estado do Amazonas, Sim. no interior e na cidade, ou principalmente na cidade? Porque eu tenho visto agora, durante o seu mandato, né, que acaba daqui a pouco, eu tenho visto filmagens, registros de pessoas e resultados dos maltratos dessas pessoas em muitos animais. Me diga uma coisa, deputada, essa situação já foi bem pior do que ela ainda continua, infelizmente, com certas pessoas ainda tratando mal os animais? Com certeza, os animais, eles já sempre, historicamente, eles foram vítimas do ser humano e também vítimas das ausências de políticas públicas, né? Hoje a gente tem uma situação de ter um avanço, mas ainda não é o ideal que a gente que ama os animais a gente gostaria. Eu posso, por exemplo, pontuar alguns antes e depois. Eu gosto de trabalhar muito de forma prática, né? Mostrando o que a gente tinha, o que a gente não tinha, o que a gente tem. Por exemplo, antes a gente não tínhamos leis severas para combater os maus tratos. Hoje, aquela pessoa que maltrata o animal, ela pode ser presa em flagrante, ela pode ir para a prisão e ela vai ser responsabilizada. E isso é real, não é, doutora? Isso é real. Isso é agora. Isso foi devido a todo o nosso trabalho, a todo o movimento da causa animal a nível nacional. Mas eu vou te falar de Amazonas. Antes da Joana d'Arc protetora, não ainda a Joana na política, a Joana protetora, a gente não tinha nenhuma ONG, nenhuma associação no Amazonas. Depois da Joana ativista protetora, eu ajudei a fundar quase todas as ONGs que se formaram e tenho muito orgulho disso porque eu vim do ativismo. Eu sou protetora de animais desde criança, né? Isso faz parte da minha vida. Isso me fez entrar na política, mas independente de eu estar na política ou não, eu sempre vou ser protetora de animais. Antes da Joana, a gente não tinha castração gratuita de qualidade por parte do governo do estado do Amazonas. Hoje nós temos 4 castramóveis. Quer dizer que isso é um projeto do governo que está em ação? Exatamente, que já acontece, né? E que é projeto nosso, executado pelo governo e com destinação de recursos de emenda parlamentar nossa. Hoje nós temos 4 castramóveis, os únicos do Brasil que funcionam de domingo a domingo, fazendo por dia cada unidade móvel sem castrações, né? De forma gratuita. Claro, a gente ainda não consegue atender toda a demanda, porque foram centenas de anos onde os animais eles não eram vistos pela sociedade para que a gente pudesse corrigir em tão pouco tempo, mas nós estamos avançando, né? Antes, nós não tínhamos nem a previsão de ter um hospital público veterinário que fornecesse atendimento de qualidade gratuito. Hoje, nós já temos um hospital que será entregue brevemente, que será o melhor, o mais moderno, o mais equipado do Brasil e que será do Amazonas, né? Que não é um hospital improvisado, ele é uma obra do governo do estado, ele é um legado, ele é um projeto que não é de governo, não é de governo ou de quem está no governo, ele é algo que veio para ficar e não tem mais como dar ré nisso, né? E a gente pode falar também do muito que se mudou do pensamento aqui dentro do Amazonas, né? Eu sou a primeira política a defender a causa animal. Eu entrei sendo muito discriminada, tendo que ouvir sempre uma gracinha de que o animal não vota, por que você defende os animais se tem tantas pessoas precisando, e nunca foi sobre isso, né? Porque quem defende um animal, com certeza vai ter uma sensibilidade muito maior para defender uma pessoa, e uma causa, ela não anula a outra, né? Mas infelizmente as pessoas gostam de criticar o trabalho de quem está fazendo alguma coisa, e aí
a gente hoje está nessa mudança de conscientização e eu acho que o fato de hoje a gente ter uma protetora de animais na política com mandato significa que hoje a gente tem representatividade da causa animal, né? É claro, a gente ainda precisa avançar bastante, mas é perceptível que nós estamos caminhando e corrigindo o que nenhum político fez e não teve coragem de fazer em toda uma centena de anos onde a gente não tinha absolutamente nada para os animais. Deputada, semana passada eu fiz um comentário na Rádio CBN sobre a campanha antirrábica que está sendo implementada agora pela Prefeitura de Manaus e foi interessante que o levantamento que eu fiz de 250 mil animais na cidade de Manaus. Me diga uma coisa, esse número, pelo seu conhecimento, esse número inclui já os animais que Manaus ainda tem muitos animais na rua, que precisam ser adotados, precisam ser assistidos. Existe um número que não seja fictício ou subestimado do número de animaizinhos, gatos e cachorros, principalmente, na cidade de Manaus, que a senhora falou que 100 por dia são castrados. Então eu estou imaginando esse número de animaizinhos em Manaus deve ser muito elevado mesmo, não é, Com deputada? certeza. Eu posso afirmar com convicção, como protetora, como deputada, também como uma futura médica veterinária, que daqui a um ano eu vou ser médica veterinária, estou com toda a correria, eu estou fazendo a faculdade de medicina veterinária. Parabéns. E serei médica veterinária. Esse número de 250 mil animais em Manaus, ele não reflete a realidade. Não reflete. 250 mil, nós estamos falando de animais que têm dono, que têm casa, que têm tutor, né? São esses animais que são registrados. Mas eu posso te afirmar com convicção que esse número ele pode aumentar em até 3, 4 ou 5 vezes, porque aquele animal que está na rua, ele não é mapeado. Não. Aquele animal que está no interior do Amazonas, na rua, ou dentro de uma comunidade ribeirinha indígena, ele não é mapeado. E a gente que anda todos os dias, a gente vê que não é só isso. Se fosse só 250 animais em Manaus, nós estaríamos assim felizes, mas não, infelizmente não. O que falta? Falta a gente fazer um censo, né, para que a gente possa de fato trabalhar os animais que são domiciliados. Alguma vez foi feito algum censo, deputado? Nunca existiu um censo voltado para isso. Eu tenho uma luta de colocar essa inserção no censo do IBGE, mas para que a gente possa ter o número dos animais das ruas, a gente precisaria fazer isso dentro da política pública estadual de defesa dos animais. Inclusive, isso já está em lei, o censo animal, isso já tem a previsão orçamentária e deve iniciar no ano que vem, para que a gente possa realmente mapear de rua em rua, verificar quantos animais tem, quantos estão castrados, quantos não estão castrados. Por quê? Porque se a gente tiver o número correto, a gente vai fazer a política pública acontecer da forma correta, né? Então, aqueles animais que estão nas ruas, eles precisam ser castrados imediatamente, né? Então esse número ele é subestimado, ele não reflete a realidade, né? Esse é um número só da campanha de vacinação antirrábica e só são vacinados aqueles animais que são domiciliados e um ou outro que de repente ali pela situação da comunidade consiga se vacinar. Mas a gente tem muito animal abandonado, muito animal, e não é culpa do governo, não é culpa da falta de políticas públicas apenas, não é culpa da deputada Joana D'Arc, que não consegue resgatar todos os animais, né? Porque eu recebo muitos pedidos de ajuda todos os dias, muitos pedidos de resgate. Eu tenho mais de 300 animais que estão esperando adoção, que são meus, né? Que eu vou cuidar a vida toda deles, independente de conseguir adoção ou não. E não é culpa nossa, isso é culpa daquelas pessoas irresponsáveis que compram o seu animal, não castram o animal, aí procria aquele animal vai parar na mão de alguém que não cuida direito, vai cruzar com outro animal, ou até mesmo aquelas pessoas que essas são as pessoas maldosas que a gente deve combater, extirpar da nossa sociedade, que são aquelas que
pegam um animal para criar e abandonam. Eu fiquei grávida, abandono o animal. Eu vou mudar de casa. Abandonam como? Deixa no meio da rua? Abandona, joga na rua, abandona, tenta empurrar para deputada, tenta empurrar para uma ONG. E isso é muito grave, porque quando você assume a responsabilidade de ter um animal, ela é uma responsabilidade para toda a vida. E abandonar animais é crime. E aí as pessoas inventam as mais diversas justificativas para poder abandonar. Você pode dar Por um exemplo, eu fiquei grávida e agora eu não posso mais ter animais. Essa é a número 1. Para abandonar o animal na rua. Para abandonar o animal. Para tirar o animal de dentro de casa. Ou então assim, eu vou mudar para uma outra casa, um outro apartamento. Eu vou abandonar o animal. Para que você adotou um animal? Se você sabia que em algum momento poderia acontecer isso e de repente o animal não tem culpa, você pegou o animal, você é responsável por ele, né? Então assim, eu vou viajar, eu quero abandonar, aí abandono o animal. Deputada, me diga uma coisa, se me pegarem abandonando o meu animal, de repente uma filmagem, quer dizer, aí isso é documentado. O que acontece comigo? Então, hoje, o que acontece? Hoje acontece com toda essa prova cabal. Sim. Hoje a pessoa pode ser presa em flagrante e ela pode ficar presa preventivamente por conta que a gente teve uma alteração na legislação. Quer dizer, é um crime. É um crime. Abandonar o animal dessa forma. Abandonar animal é um crime ambiental, é um crime contra a sociedade. Precisa ser combatido. Quem maltrata um animal, maltrata a criança, bate na mulher dentro de casa, maltrata um vulnerável. Então, assim, quando a gente defende os animais, a gente combate a violência contra os animais, a gente está combatendo também a violência contra os vulneráveis, né? Então, assim, denunciem, façam provas. A gente hoje tem a Delegacia do Meio Ambiente, que não consegue também atender todas as demandas. Por isso eu tenho uma proposta, um requerimento, que não depende de mim só, obviamente, né? Depende do governo, mas que eu vou lutar bastante, porque a demanda é tão grande que a gente já precisa ter uma delegacia especializada contra os crimes de maus tratos com os animais. Esse é um outro projeto seu na agulha. Essa é uma proposta nossa, né? Não depende da gente, depende do governo, mas a gente vai lutar constantemente para ter essa delegacia especializada. E aí não é só o animal doméstico. Especializada em maus tratos animais. Em combate. E aí não é só o animal doméstico, é o animal silvestre também. A gente tem aqui um grande número de crimes contra os animais silvestres. A gente tem tráfico de animal silvestre aqui no nosso estado, aqui na Amazônia, que envolve gente que tem muito dinheiro e isso não é falado. Então, assim, não é só o cão e o gato. É também contra você defender a nossa fauna, né? A fauna silvestre, a fauna doméstica, né? Então, eu estou muito empenhada nisso, porque quem maltrata um animal, maltrata uma pessoa. Me diga uma coisa. Uma pessoa que... Esse aqui é um caso que eu testemunhei. Uma pessoa que, de repente, resolve ajudar, né, a colocar animais que eram maltratados e que agora foram resgatados. Por exemplo, o vizinho que maltratava mal, aí de repente eu descobri, aí eu resolvi cuidar desses animais, de alguma forma, dar uma boa vida a esses animais. Qual é o meu primeiro passo? Existe algum local aqui em Manaus onde eu possa pegar esses animais, deputado, e levar e dizer, tá aqui, esses animais estavam assim, assim, assado, e eu estou trazendo aqui, e esses locais... não resgatam, mas aceitam, recebem esses animais e tratam desses animais? Ou não existe esse lugar? Não existe. Os abrigos estão lotados, as ONGs que têm abrigos estão lotadas, os protetores estão lotados. Por que eles estão lotados? Porque é assim, é uma conta que não fecha. São 1.000 pessoas querendo jogar a responsabilidade para a gente abrigar os animais e a gente não consegue adoção na mesma proporção. Sim. Hoje, a gente tem um projeto para a gente ter não é um abrigo, é um centro de acolhimento temporário. Por que não é um abrigo, porque abrigo vira depósito. Quando a pessoa sabe que tem um abrigo que ela pode simplesmente ir lá e deixar o animal, vira depósito, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando as pessoas pensam... Você fala de abrigo público, eu né? quero ter um abrigo... Não, de todo tipo de abrigo, público ou privado, de animais. Sim. Porque às vezes a pessoa, meu sonho é ter um abrigo e botar um monte de animal lá.
Ótimo, eu tenho um abrigo, né? Que eu tenho 300 animais, mas não é bem assim. Você tem que arcar com aquele custo, você tem que ter consciência. Eu tenho um animal comigo, Humberto, que tá comigo há 18 anos. Eu tenho 33 anos, ou seja, eu resgatei esse animal quando eu era jovem. Sim. E tá há 18 anos comigo. E ele, há 18 anos, ele é minha responsabilidade. Claro. Né? Então, assim, abrigo é muito bom ver abrigo assim no mundo ideal. Mas no mundo real, abrigo é muita responsabilidade, né? Abrigo não pode virar depósito, não pode virar acúmulo de animais. E aí a minha maior preocupação é, por exemplo, a gente está lutando para ter um centro de acolhimento temporário, mas não é para as pessoas depositarem lá o animal, não. É para que a gente possa, o poder público, resgatar os animais que estão nas ruas, pegar esses animais, abrigar temporariamente, castrar, cuidar no pós-operatório e depois devolver para onde eles foram recolhidos, mas castrado, né? Porque não tem como manter todos os animais, né? Mas não nessa ideia de um abrigo que as pessoas vão lá, eu quero abandonar, eu não quero mais, ou eu peguei um animal aqui da rua, eu quero tirar da minha frente e eu vou botar lá no abrigo, no depósito. É muito complicado isso, né? É muito complicado. Por isso, a palavra de ordem na proteção animal se chama castração. Castração é a única forma efetiva de a gente reduzir o número de animais e manter aqui a população em equilíbrio, não é? Exatamente. Me diga uma coisa, é fabuloso isso. A senhora tem realmente dedicado ao seu mandato, à causa animal, a senhora tem legislado pelos animais. E as pessoas? Durante esses 4 anos, né, que terminam agora em dezembro, a senhora legislou de que forma para beneficiar as pessoas que têm tantos problemas na cidade de Manaus, conhecidos muito bem pela senhora, Sim. por mim? A senhora pode acentuar alguma coisa a respeito do seu mandato voltado para as pessoas? Com certeza, e é algo que eu faço muita questão de falar. Eu tenho como causa prioritária a causa da defesa dos animais. Só que o nosso mandato ele tomou uma proporção tão grande, né? Porque quando você se torna deputada do Amazonas, você não se torna deputada só de quem votou em você. Claro. Você se torna deputada de quem não votou em você. Você se torna deputada de Manaus, onde eu fui a mais bem votada, mas eu também me torno a deputada do interior do Amazonas. Por isso eu percorri todos os municípios do Amazonas durante os meus 4 anos de mandato, levando ajuda. Hoje a gente tem um trabalho muito forte em Manaus, mas a gente tem um trabalho muito forte no interior também. E aí, você também não pode simplesmente ser deputada apenas de uma causa. E aí, eu comecei a abraçar tudo aquilo que eu acredito, que eu represento. Por exemplo, lá na Assembleia Legislativa, eu sou uma voz ativa em defesa das mulheres. Lá na Assembleia, eu trago para a discussão e tenho muitos projetos em torno da maternidade, da amamentação, do direito das mulheres, do combate à violência contra as mulheres. Por quê? Porque eu sou mulher. E eu sou mulher na política. E aí a gente tem a maior parte do eleitorado composto por mulheres no Amazonas, nós somos a maior parte da população, mas isso não reflete na política, né? Então nós temos 24 deputados estaduais, onde apenas 4 são mulheres. Eu sou uma dessas 4 mulheres. Eu sou a deputada mais jovem da Assembleia Legislativa. E eu percebi que a gente precisa acordar para isso. A gente precisa, de fato e de forma verdadeira, não só no discurso, a gente precisa apoiar mulheres, a gente precisa votar em mulheres, a gente precisa ter o apoio da mulher, do homem. Por quê? Porque quando tem mulher na política, a gente tem política pública para a mulher sendo discutida. E quando cuida da mulher da família, a gente está cuidando do filho, do marido e de toda aquela família. Então, como mulher, lá na Assembleia, eu sou uma voz ativa em defesa das mulheres. Mas, por exemplo, eu tenho algo diferente nessa eleição. Na última eleição, eu não era mãe. Nessa eleição, eu estou mãe, né? Eu tive no meio do mandato uma gravidez, né, do meu filho, não planejada, mas veio, né, no ótimo momento, que é o momento de Deus. E aí eu comecei a me deparar que se as pessoas não estão acostumadas com mulher na política, as pessoas não estão acostumadas com mulheres mães na política.
Por quê? Porque eu fui tirar minha licença maternidade na Assembleia e eu acabei me deparando e descobrindo que não tinha previsão de licença maternidade no regimento interno da Assembleia. Porque eu fui a primeira mulher a ficar grávida no mandato. Olha. E quando eu precisei tirar a licença maternidade, isso não tinha previsão legal no regimento. E aí me deram uma opção de tirar uma licença para tratamento em saúde. Aí eu falei, não, eu não estou doente, eu estou grávida. E aí nós tivemos que fazer uma alteração no regimento interno. Foi feito para colocar a previsão da licença maternidade. E aí, nesse período, eu tive um estalo. Eu fiquei, caramba, nunca uma mulher esteve grávida no mandato e precisou exercer esse direito. Isso. Então, assim, se tá difícil para a mulher na política, imagina para a mulher mãe. Outra coisa, eu levei... O meu filho, ele faz parte da minha vida. O meu filho faz parte da minha vida pessoal, profissional. Sim. Ele faz parte da política. E aí, o que acontece? Quando eu retornei aos trabalhos, depois de 4 meses, né, para a Assembleia Legislativa, eu ainda amamentando meu filho, eu tive que levar ele comigo. Seu período de resguardo, exatamente. A senhora voltou para a Exatamente. E aí eu tive que amamentar meu filho e em determinado momento, na hora que eu estava amamentando meu filho, eu fui chamada para ir para a tribuna, que era o meu momento de falar. E aí eu fiquei naquela decisão. Eu deixo meu filho, eu tiro ele da amamentação ou eu vou com ele para a tribuna. E aí eu decidi ir com ele para a tribuna. E naquele momento eu vi o espanto das pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a ver as mulheres amamentando em público. Agora imagina amamentando na tribuna, falando, discursando, erguendo a sua voz para defender as pautas importantes do Amazonas. A amamentação dele não impediu a senhora de com certeza não. Ao plenário. Então assim, eu comecei a ter um choque nessa questão da mulher mãe, da maternidade. E aí eu percebi o seguinte... que como mãe, e aí Deus me deu uma missão mais do que especial, porque o meu filho, ele tem 1 ano e 6 meses, ele se chama Joaquim, e o meu filho, ele é uma criança com deficiência, ele é uma pessoa com deficiência. Desde a barriga eu descobri que ele tem síndrome de Down. Isso foi um mundo novo para mim, para minha família, e eu já abraçava a causa da pessoa com deficiência antes, né? Mas daquela forma, a gente apoiava. Mas quando você vive, é diferente, né? E aí eu comecei a viver essas experiências com o meu filho, né? Comecei a entrar nesse novo universo e hoje eu sou talvez a voz mais forte em defesa das pessoas com deficiência lá na Assembleia. Eu sou autora da carteira do autista, que nós implementamos aqui no Amazonas. Eu acho que foi o 2º ou 3º estado do Brasil a implementar, um pedido muito grande das mães, porque essa carteira dá acesso aos direitos, evita da mãe ficar andando com laudos e laudos, né, tendo que comprovar a condição do seu filho. Nós conseguimos aprovar muitas leis de inclusão, né, para que as empresas, para que o poder público possa ter ali essa inclusão de verdade, né, que é dar oportunidade para as pessoas com deficiência. Então, assim, eu sou mulher, eu também defendo as mulheres, eu sou mãe de uma criança com deficiência, eu também defendo a causa da pessoa com deficiência. E aí, quando você se torna mãe, você acaba tendo uma sensibilidade muito maior com a questão da criança e do adolescente. E aí eu sou a deputada e a única da história do Amazonas que destinou recurso de emenda parlamentar para equipar todos os conselhos tutelares de Manaus, zona rural e zona urbana, independente se aquele conselheiro tutelar iria me apoiar politicamente ou não. Todos os conselhos tutelares de Manaus receberam computador, receberam impressora, que eles não tinham para atuar lá na linha de frente no combate à violência contra a criança e o adolescente. E eu tenho orgulho de dizer isso, porque eu tive essa iniciativa, isso aconteceu, é uma entrega efetiva do nosso mandato, e como o mundo está muito louco hoje em dia, eu acredito muito que a gente tem que proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes, porque eu tô defendendo o teu filho, o teu neto, a tua criança, né? E aí a gente está defendendo o nosso futuro, né? Que essas pessoas são o nosso futuro. Então você vê aí o nosso mandato, quando se trata de pessoas, ele vem desde a criança, e aí eu finalizo de uma causa que eu recebi como um presente de Deus, que é a causa da melhor idade da pessoa idosa. Eu sou uma ferrenha defensora lá na Assembleia. Hoje eu sou madrinha de mais de 70 grupos de idosos espalhados pelo Amazonas. Sou a deputada que mais destinou recurso
para a política pública e para o retorno de projetos que levam a assistência social, o psicólogo, o médico, o fisioterapeuta, a aula de dança, o professor de educação física para dentro de todos esses grupos de idosos. Então, assim, o nosso trabalho, ele é de várias causas, né? Ele é um mandato compartilhado. Toda causa que merece representatividade, voz, ela vem aqui e a gente tenta dar o nosso melhor. Porque, assim, quando você se torna deputado, político com mandato e você, de fato, você trabalha, você passa a visitar os lugares, conversar com as pessoas, você vê que você é um instrumento, né, usado pelas essas pessoas para que a gente possa resolver os problemas da nossa sociedade. E aí, eu tenho orgulho de algo que só eu posso falar nessa legislatura. Nós temos mandatos de 4 anos, né? E aí eu tenho orgulho de dizer que eu sou a deputada com maior produtividade parlamentar dos últimos 4 anos, dos 4 anos consecutivos da Assembleia Legislativa. Todo fim de ano sai um relatório da Assembleia Legislativa e eu sou a número 1, mesmo sendo mulher, tendo tido uma gravidez de risco no meio do mandato, ter tirado uma licença maternidade de 4 meses, onde eu fiquei afastada do parlamento, mas mesmo assim eu sou a primeiro lugar e isso para mim é motivo de muito orgulho, porque significa que eu trabalho, que eu estou dando resultado, significa que a gente está fazendo entregas efetivas, né? Então eu fico muito confortável de poder prestar contas e de poder dizer, a minha principal proposta é continuar trabalhando, dando o meu melhor, sendo acessível às pessoas, defendendo aquilo que chega até a mim, sempre com sinceridade. Tem coisa que a gente consegue resolver, tem coisa que a gente não consegue resolver. E assim, graças a Deus, o nosso trabalho está tomando uma dimensão muito grande e eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento das pessoas todos os dias. A senhora tirou um monte de perguntas da minha boca. Muita coisa que eu ia perguntar, ela já cobriu, ela já falou. Mas me diga uma coisa, maravilha, me diga uma coisa. Eu ontem estava, inclusive, com 2 amigos e a senhora apareceu no meu celular falando de um assunto que a gente não entendeu muito bem. Mas eu disse para eles estão nos vendo nesse momento, eu disse para eles, amanhã ela esclarece isso. Deputada, o que foi que houve que a senhora foi levada a gravar um vídeo sobre um assunto que a senhora classificou como fake news, envolvendo inclusive alguém da sua família. Isso. Envolvendo o Joaquim. Sim. A senhora citou o seu filhinho e citou uma integrante da sua família. E a gente, naquele vídeo, uma coisa eu percebi, ficou muito claro, a sua indignação com o que aconteceu. A senhora gostaria de dizer para a gente aqui, para nós, para o entendimento das pessoas que assistiram, o melhor entendimento das pessoas que assistiram o seu vídeo, o que foi que houve? A sua campanha estava indo tudo bem, tudo tranquilo, a senhora fazendo o seu trabalho e de repente a senhora sai num ponto na curva para fazer aquele vídeo e as pessoas ficaram atônitas. O que houve? O que foi isso? Então, o que houve, deputada? Assim, quando as pessoas estão crescendo, estão tendo seu trabalho reconhecido, principalmente na política, ela acaba sendo vítima, né, de notícias falsas, de fake news, que é algo que eu combato de forma muito firme no mandato, né, porque hoje a gente vive o mundo digital, então qualquer pessoa cria uma notícia, cria um card, sai espalhando por aí, sem qualquer tipo de responsabilidade, achando que não pode ser identificado, e eu acho que até desde o início da minha vida política e desde que eu me tornei uma pessoa pública, eu sempre e constantemente eu tenho sido alvo de fake news. Em alguns momentos eu decidi ficar calada, mas agora, ainda mais agora que eu sou mãe, agora que eu tenho família, né? Agora que eu tenho um filho, eu não admito nenhum tipo de notícias falsas contra mim, que tentam diminuir o nosso trabalho. E nessa campanha aconteceram 2 fatos que foram fatos lamentáveis para atrapalhar a nossa campanha. Primeiro, criaram uma notícia falsa com um vídeo do meu filho totalmente fora do contexto, ou seja, a pessoa não pode usar a imagem do meu filho sem a minha autorização, claro. Deturpando o conteúdo, né? E ali, aquele vídeo, ele foi editado para que
disseminasse uma informação de que eu estaria usando o meu filho numa campanha eleitoral. Horas, eu sou mãe, meu filho faz parte da minha vida, né? Algo absolutamente normal é o meu filho participar da minha vida. Eu tenho orgulho de mostrar meu filho, Humberto, porque é o seguinte, se eu não mostrasse o meu filho, as pessoas iam criticar. Ela tem vergonha, ela não quer mostrar o filho dela. E aí, eu mostro meu filho porque eu tenho orgulho dele, eu gosto de mostrar a superação, as terapias, eu gosto de combater esse preconceito contra as pessoas com deficiência. E aí as pessoas vêm buscar motivo para criticar que eu fico mostrando meu filho, que eu quero aparecer com meu filho, que o meu filho está aparecendo na minha campanha. Sim, ele aparece na minha campanha, ele aparece porque ele faz parte de todos os momentos da minha vida. E aí, inclusive na propaganda eleitoral, tem uma hora no meu comercial da propaganda eleitoral que eu falo assim: sou mulher e mãe. E aquele bebê que está no meu colo, ele não é um personagem, ele é o meu filho, né? Porque eu faço questão de dizer que eu sou mulher, eu sou mãe e aquele é o meu filho. E aí as pessoas não estão acostumadas a isso. Mas, por exemplo, se fosse um homem mostrando a sua família naqueles tipo comercial de margarina da família perfeita, ninguém falaria nada. Aí eu ando com meu filho, faço as coisas com meu filho participa da minha vida e as pessoas acabam criticando. E aí fizeram essa fake news contra o meu filho. Claro, eu entrei com todas as medidas judiciais, a gente já descobriu quem fez, quem pagou e quem se beneficiou. E eu até ia jogar isso nas redes sociais, só que eu falei, não, faltam 3 dias para uma eleição, eu vou deixar essa bomba lá para frente. E aí, nessa reta final, eu acabei sendo muito atacada com essas fake news. Aí começaram com o meu filho, e aí, há 2 dias atrás, uma candidata a deputada estadual, supostamente a irmã dela estaria ali transportando um dinheiro para uma compra de votos, e aí quando foi noticiado isso, noticiaram assim, irmã de candidata a deputada estadual, não disseram quem era a candidata, e aí o pessoal da turma do mal, da turma do quanto pior melhor, da turma dos que se incomodam, da turma do pessoal criminoso, porque fazer fake news e compartilhar fake news é criminoso. Sim. Fizeram o quê? Começaram a divulgar que era minha irmã. E aí, quando eu soube disso, isso estava viralizando nos grupos de WhatsApp. E, para minha surpresa e para minha decepção, uma das pessoas que estava divulgando isso, né, que seria eu, esta candidata, e que seriam inclusive, as minhas irmãs, seu nome, citando o meu nome, tudo. Citando o nome da minha irmã, foi o presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Isso aí, a senhora comprovou isso aí? Uma autarquia comprovada, eu postei nas minhas redes sociais, eu tenho print, o processo já foi ajuizado. Então, assim, as pessoas brincam com a vida dos outros, né? As pessoas falam o que querem sem qualquer tipo de responsabilidade. E aí, do momento que um presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que é uma autarquia, que ele também é uma pessoa pública, ele dissemina isso em vários grupos onde tem veterinários, ele está me queimando, né? Ele está inventando uma situação sobre mim que me atrapalha no pleito eleitoral que eu estou passando. Lamentável. E a grande briga agora, a grande bandeira, a grande campanha do TSE é contra essas fake news, principalmente contra a mulher. Então, assim, eu aceito que eu não agrade a todas as pessoas. A gente aceita isso. Agora sim, eu aceito ser criticada, mas com a verdade, não com uma mentira, não com algo criado, né? Só para te ter ideia, eu já perdi as contas ainda bem que eu sou advogada, mas eu já perdi as contas de quantos processos eu já tive que fazer de fake news. E aí, o que me deixa muito triste é que, assim, as pessoas divulgam a fake news, mas a verdade nunca vai na mesma velocidade. Entendeu? Entendi. E aí isso atrapalha o nosso trabalho, isso mexe com a família. E por que eu trouxe a público? Lá na frente, o prejuízo exatamente. Foi todo causado, eu né? trouxe a público isso, esse meu desabafo, essa minha indignação, fiz a denúncia, né, nas redes sociais mesmo, porque às vezes só a justiça não resolve.
né? A gente tem que expor a pessoa que está fazendo esse ato criminoso. Eu fiquei muito indignada porque mexeu com meu filho. Ninguém mexe com o filho de ninguém. Não. Meu filho é uma criança, ele é um inocente, ele não tem nada a ver. Família sagrada, a né, família deputada? mexeu com a minha irmã. Minha irmã é uma Claro. estudante de medicina veterinária. Daqui a pouco eu vou ser médica veterinária. E aí esse médico veterinário inconsequente e irresponsável, que se chama Haruo Takatani, presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que deveria dar exemplo, não deu. E hoje ainda solta uma nota dizendo que ele só compartilhou. Compartilhar fake news é crime. Se você não tem confiança do que você está compartilhando, não compartilhe. Claro. E aí eu vou para cima, porque eu vou defender a minha família, e também para que as pessoas pensem duas vezes antes de criar notícias falsas e fake news contra a deputada Joana D'Arc. Muito bem esclarecido, deputada. Agora chegou aquele momento que eu vou entregar para a senhora essas milhares de pessoas que estão nos vendo nesse momento, e eu quero logo lhe passar uma coisa que a senhora não deve saber. É que uma auditoria feita aqui no Portal da Holanda apontou, primeiro, que milhões de pessoas nos assistiram mês passado, e a maioria dessas pessoas é formada por mulheres. Então, o que tem de mulheres lhe assistindo, eu gostaria de lhe entregar totalmente esse espaço democrático, no qual a senhora acaba de se manifestar, para dizer para as pessoas por que a senhora quer continuar representando o povo e o que lhe faz merecedora desse segundo ato de confiança dos eleitores do Estado do Amazonas no seu nome, nas suas propostas. Com certeza, eu quero pedir o voto, o apoio, a confiança, a multiplicação do voto das pessoas para a deputada Joana D'Arc, para mim. Por quê? Porque eu tenho sido a deputada mais produtiva da Assembleia Legislativa, eu quero continuar trabalhando, porque na causa animal, que era invisível para toda a sociedade, nós estamos entregando política pública concreta, nós entregamos castramóveis, vamos entregar mais, nós estamos entregando um hospital público veterinário ainda esse ano, algo que será um legado para o Amazonas. Então todas aquelas pessoas que amam animais assim como eu, sabem da importância disso na nossa vida, né? E quero também pedir o voto daquelas pessoas que acham importante que a gente defenda a causa da pessoa com deficiência, a causa da criança e do adolescente, a causa da melhor-idade, que é a causa da pessoa idosa, né? E todas essas causas que são justas e necessárias. Mas eu quero também pedir o apoio enquanto mulher. Eu quero pedir o apoio das pessoas para que possam olhar com carinho as propostas de uma mulher na política. Nós ainda somos, infelizmente, a minoria nesses espaços de poder. Hoje a gente não tem uma senadora mulher, a gente não tem uma deputada federal mulher. Na Assembleia nós temos 24 deputados, nós só temos 4 mulheres, né? Então, assim, isso tem que ficar de reflexão, porque a gente hoje está numa sociedade onde cada vez mais as pautas que envolvem mulheres, que envolvem família, que envolvem as nossas crianças, os nossos filhos, elas são importantes. Então é dessas pessoas que acreditam no mesmo que eu acredito, que eu quero pedir o voto no 44123, Joana D'Arc outra vez, para a gente continuar trabalhando. A política que a gente faz, ela é uma política humanizada, né? Eu tenho a humildade suficiente, enquanto pessoa pública, de dizer que a gente não consegue agradar a todos, né? Nem sempre numa vida pública a gente só vai acertar, né? Não, nós somos seres humanos, nós vamos errar, nós vamos acertar, mas a deputada Joana D'Arc, ela sempre estará aprendendo, melhorando e com vocês, né? Sendo a voz de vocês, fazendo um mandato compartilhado. E tem algo, Humberto, que eu faço questão de falar. As pessoas podem encontrar qualquer motivo para não apoiar o nosso trabalho, mas tem uma coisa que ninguém pode falar da deputada Joana D'Arc, é que eu não trabalho, porque eu trabalho muito, né? Todo dia eu tô na rua, todo dia eu tô dando o meu melhor no plenário, todo dia eu tô postando nas redes sociais para as pessoas acompanharem o que eu tô fazendo, para que as pessoas possam ter esse acesso à informação. E eu quero continuar sendo uma das deputadas mulheres da Assembleia Legislativa, e para isso eu preciso do voto
mais da multiplicação do voto, porque a maioria das pessoas ainda não tem candidato, mesmo a 3 dias das eleições. Então eu quero pedir, você que apoia o nosso trabalho, você que conhece o nosso trabalho, comenta aí o seu relato pessoal com a gente, porque a nossa causa ela é social, independente se nós estamos tratando dos animais ou das pessoas. E aí eu peço o voto no 44123. 44123. Deputada, exatamente. Boa sorte. Obrigada. Foi um privilégio a gente bater esse papo aqui na hora do H. Muito obrigado. Boa e sorte. eu não poderia, né, passar uma campanha sem vir aqui, né, porque já se tornou, né, uma coisa religiosa ter que vir aqui para poder sempre prestar contas e poder falar do que a gente quer. E eu fico feliz porque toda vez que tu me vir aqui e me entrevistar, você sempre vai ver entrega de resultados. Muito obrigado, deputada. Obrigada. Parabéns e boa sorte. Boa sorte. Eu quero dizer uma coisa muito importante para todos vocês. Hoje a gente encerra com essa conversa com a deputada Joana Dark o projeto Eleições 2022, que nós iniciamos lá no 1º de agosto. Quero agradecer, bem orado, muita gratidão, todos os candidatos que estiveram aqui com a gente, nos deram realmente o privilégio de manter uma conversa com eles e também possibilitaram que a gente, ao abrir essa janela de oportunidade democrática, essa janela fosse um instrumento, um veículo para o esclarecimento maior de todos os leitores, leitoras e espectadores do portal do Holanda. Isso nos gratifica sobremaneira. Então, muito obrigado a todos. Obrigado final à deputada Joana Dark, com quem a gente fecha mais um ciclo de entrevistas durante uma campanha eleitoral. E obrigado ao Paulo Rabelo, obrigado aos colegas do Portal da Holanda que, direta ou indiretamente, nos deram o apoio para que a gente conseguisse fazer o que fizemos. Quero, sobre a deputada Joana Dark, acentuar uma coisa. Eu contei, e confesso a vocês que talvez a minha contagem, eu me perdi um pouco na minha contagem, mas ela citou a palavra orgulho 10 vezes durante as suas manifestações aqui. Eu acho que essa palavra é emblemática. A deputada Joana Dark veio aqui, falou do que já fez, do que está fazendo e do que quer fazer, graças ao seu voto, e tudo isso assentado, tudo isso baseado no orgulho que ela tem do que faz e dos resultados daquilo que ela está fazendo em prol do povo. Eu acho que isso pode levar a gente a uma boa reflexão. Pelo menos está levando a mim. Uma mulher declarar, durante a sua manifestação verbal, a palavra orgulho, 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 tantas vezes e com firmeza, é realmente uma grande lição a ser aprendida por todos nós. Gente, obrigado por tudo, assim, pela companhia de vocês e o privilégio de poder levar a vocês todo o resultado do meu trabalho e da equipe aqui da Hora do H no Portal do Holanda. Até a próxima eleição.